carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo 18. Quem já encontrou, diga amém. Vocês estão bem rápidos. Vamos lá. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos, olha que palavra bonita, que diz aí? Reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos fechar os olhos e curvar a cabeça. Senhor, venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, porque precisamos ser ministrados por Ti. Venha ministrar, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade às nossas vidas. Fale com todos, que nada nos impeça de sermos ministrados por Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela faz parte, como eu disse semana passada, ela faz parte de um grupo de textos principais da teologia que nós chamamos de teologia paulina, a teologia que nós encontramos nos textos do apóstolo Paulo. E esse capítulo 5, ele é um dos principais capítulos para nós entendermos o que na teologia nós chamamos de soteriologia. A palavra soteriologia vem da palavra salvação. É a doutrina que explica a salvação do homem. Por isso que quem nasce em Salvador, como que se chama? Quem nasce lá? Soteropolitano. E daí vem essa palavra, salvação. Percebe que esse texto do apóstolo Paulo, nós encontramos a palavra reconciliação. Ele nos reconciliou. Nós fomos reconciliados com Deus por causa de Jesus Cristo. A reconciliação, o que é se reconciliar? O que significa reconciliar? Eu tive um problema com um irmão aqui, tivemos uma discussão, tivemos um problema, ficamos sem conversar, né? Eu vou me reconciliar com ele. Eu vou pedir perdão, vou reconhecer o meu erro, ele vai reconhecer o dele, e nós faremos uma nova aliança. O homem, ele estava separado. Por que o homem estava separado? Por que o homem estava divorciado de Deus? Por causa do? Olha como vocês estão bem. Por causa do? Pecado. Salmo 51 vai dizer que nós nascemos no pecado. Davi fala isso. Qual pecado é esse que nós nascemos? É aquilo que nós chamamos de pecado original. Repita comigo: pecado original. O que é o pecado original? É o pecado que nós herdamos lá na queda. Quando Adão e Eva, quando eles pecam, ali criou-se uma barreira entre o homem e Deus.
E nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Na antiguidade, no Antigo Testamento, como que o homem alcançava o perdão dos seus pecados? O homem alcançava o perdão dos seus pecados quando ele ia até o templo e ele levava um sacrifício no templo. Então ele levava um cordeiro, ele levava um boi, ele levava uma pomba, ele levava um animal, e esse animal era sacrificado no altar do templo, e aquele sangue garantia o perdão provisório dos pecados daquela pessoa. Então eu tinha que ir em tempo até o templo, levar o meu sacrifício para que os meus pecados fossem perdoados. Então, quando você estuda o Antigo Testamento, você vai encontrar diversos exemplos disso. E o sangue era derramado, por isso que sem o derramamento do sangue não existe o perdão do pecado. Jesus, ele então vai substituir. Jesus, ele substitui tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. São imagens, são símbolos que representam Jesus. Sacerdote, que é o intermediário. Jesus é o sumo sacerdote, está lá na carta aos Hebreus. Templo, lembra do templo? Jesus deve ser adorado não mais no templo, agora nós adoramos Ele em espírito e em verdade, em qualquer parte onde nós estivermos. O sacrifício, hoje, ninguém traz mais o cordeiro aqui na igreja, ninguém traz aqui uma pomba aqui para a gente sacrificar, um boi para nós sacrificarmos, porque Jesus se sacrificou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus faz isso, nós encontramos um termo na teologia chamado expiação substitutiva. Expiação substitutiva. Ele vai pagar pelos nossos pecados no nosso lugar. E Paulo vai dizer, ele não tinha pecado, porque Jesus viveu aqui na terra, o Verbo encarnou, ele viveu aqui na terra e ele não pecou. Ele era homem igual eu e você. Qual a diferença? Jesus não pecou. Então ele é o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, sem pecado algum. E por que hoje, pastor, a gente não precisa mais sacrificar? Porque o Cordeiro já morreu. Porque hoje nós não estamos aqui sacrificando um animal. Hoje é domingo. Por que nós não estamos sacrificando? Porque o sacrifício já foi feito lá na cruz. E quando nós ceiamos, nós lembramos o sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso que chama nova aliança. Nova aliança, por quê? Porque é uma nova aliança hoje. Não é mais a aliança do sangue do cordeiro lá atrás, do boi, da pomba. Hoje é a aliança com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é por isso que eu e você somos perdoados, porque Ele morreu no nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Por isso que é expiação substitutiva. Jesus falou, eu morro no lugar, eu me entrego, eu morro por eles. Todos os pecados que você já cometeu, e olha que nós já cometemos um bocado, todos os pecados que nós ainda iremos cometer, Jesus já pagou por eles. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Meu, teu, daquele outro lá de fora, daquele samaritano, do católico, daquele que é budista, daquele que se diz ateu, por todos. Não foi por alguns, foi por todos. Bom, daí nós encontramos aqui dentro desse texto a palavra pecado. E hoje eu quero falar sobre o pecado.
é uma matéria que nós somos especialistas. Quem concorda, diga amém. Não, pastor, eu não. Pecador mentiroso. Todos nós pecamos. E sobre o pecado, eu quero dizer para vocês 5 grandes verdades. E a primeira verdade que eu encontro sobre o pecado é que o pecado ele nos coloca numa condição de igualdade. Somos pecadores. E não há ninguém na face da terra que já existiu, ou que ainda vai existir, ou que existe, que não cometeu pecado. Ontem foi pregado aqui, Marli pregou uma palavra maravilhosa, Tiago capítulo 5. Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Elias não viu a morte, ele foi transladado. Elias foi um homem que Deus fez maravilhas através da vida dele. Mas está lá em Tiago, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Elias era pecador. Pecado nos coloca na condição de igualdade. Não existe ninguém que possa assumir um patamar e dizer: eu não peco, eu não sou um pecador. Não existe. Por mais ungido que ele seja, como foi Elias, por mais que ele pregue bem, por mais que ele cante bem, por mais que ele tenha uma postura que parece que ele é perfeito, nós não somos perfeitos. E eu não estou dizendo isso para te levar a pecar, porque nós já passamos dessa fase. Nós temos o conhecimento da palavra da verdade, e nós entendemos que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele se afasta de nós, e nós sentimos angústia, vazio dentro de nós, quando nós pecamos. Se verdadeiramente nós somos cristãos, quando nós pecamos, nós sentimos a tristeza por decorrência do nosso pecado. Eu não estou dizendo isso para te impulsionar a pecar, mas eu estou te dizendo isso para que, se você entrou aqui hoje se sentindo a pior das piores criaturas, se você entrou por aquela porta hoje se sentindo uma formiga, um negocinho pequeno, porque você pecou, porque você errou nessa semana, em algum dia da tua vida, e você até hoje tem sido martelado por esse pecado, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Ele morreu para que hoje você estivesse aqui e fizesse uma nova aliança com Ele, e vivesse uma vida cheia do Espírito Santo, na presença dEle. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Em segundo lugar, sobre o pecado. Pecado não deve ser uma rotina. Diga comigo: pecado não pode ser uma rotina. Deve ser pecado. Tem que ser um acidente. Isso é uma diferença muito grande. Isso é uma diferença gigantesca. Estar vivendo o pecado e pecar. Vivendo o pecado e pecar. Isso é uma diferença muito grande. Pecamos. Vivendo o pecado é uma outra situação. Viver no pecado é se acomodar à condição de pecado. Viver no pecado é você fazer do pecado um pet. É fazer do pecado o seu cachorro de estimação, seu gato de estimação, seu passarinho de estimação, seu peixinho de estimação. Fazer do pecado algo de rotina, fazer do pecado modo de vida, isso é reprovado por Deus. Isso é reprovado por Deus. Mas não significa que nós não pecaremos. Mas eu já disse, pecado não pode ser rotina. Deve ser um acidente. E o que é um acidente? É quando você faz algo que você não projetou. Não sei aqui quem já se envolveu em acidente. Não sei aqui quem já bateu carro, moto, atropelou, sei lá, bicicleta, não sei, quem já sofreu um acidente. Mas o acidente foi uma coisa que você não projetou. Aconteceu. E às vezes nós sofremos esses acidentes na nossa caminhada com Deus.
Às vezes sai falamos, agimos, mas não é uma rotina. Quando ele passa a ser uma rotina, significa o que, pastor? Que nós estamos alimentando o nosso pecado todos os dias, igual um pet, igual um animal de estimação. Nós estamos fazendo o pecado um negócio de estimação, e não é isso vida com Cristo. A vida com Cristo, ela precisa nos conduzir a uma regeneração. A vida com Cristo, ela deve nos conduzir a uma mudança, aquilo que Paulo chama aos Filipenses, uma metanoia, mudar a nossa forma de pensar e de entendimento. Pode ser que amanhã, pode ser que daqui a pouco eu venha cometer um pecado, mas não vai ser algo projetado, não vai ser algo consciente. Eu estou pecando consciente, eu estou errando consciente, eu estou roubando consciente. Não. Pode ser que alguém me devolva um troco errado e eu ponha no bolso e não perceba. Mas se eu percebi, eu não posso alimentar esse pecado na minha vida. Eu preciso me consertar. Pastor, mas eu pequei, é um acidente. Jesus te perdoa, Ele quer te perdoar nessa manhã. Pastor, eu entendi a pregação, eu entendi já essa parte aí, pastor. E eu tenho feito de uma situação na minha vida um pecado constante. Eu tenho alimentado na minha vida, eu tenho dado forças a esse pecado. Hoje é dia de nós buscarmos de Deus a mudança. Hoje é dia de nós alcançarmos o perdão de Deus. Mas para que Deus te perdoe e se arrependa nessa manhã, e haverá cura, haverá reconciliação aqui nessa manhã, na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais forte. Eu já conversei com muitas pessoas. O que eu estou pregando para vocês, eu nunca preguei isso dessa forma que eu estou pregando hoje. Mas são coisas que no meu dia a dia, como pastor, eu ouço pessoas angustiadas. Eu recebo muitas mensagens. Rede social é esse estouro, né? E recentemente eu participei de um debate e falávamos sobre situações relacionadas a casamento no debate. E uma missionária, me fugiu o estado do Brasil que ela me chamou. E ela falou assim: pastor, sou missionária. Se apresentou para mim. E ela relatou a situação dela. E ela falou assim: mas eu já pedi perdão para Deus. Será que Deus me perdoou? E a minha fala para ela foi: não existe pecado que Deus não possa perdoar. O que a Bíblia fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo é uma outra coisa. Que a Bíblia fala que existe um pecado que é imperdoável, que é o blasfemar contra o Espírito Santo.